De volta à sessão plenária do Supremo Tribunal, ao vivo, direto do plenário. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os eminentes pares, o Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, o Advogado-Geral da União, Dr. José Levi, os doutores Cláudio Lamáquia, Gustavo Bienenboim e André Mendes, que proferiram belas sustentações orais. Saúdo especialmente o querido ministro Luiz Roberto Barroso, neste dia especial de celebração, desejando-lhe felicidade, alegria e, sobretudo, muita saúde. Cumprimento especial ainda ao eminente ministro relator Dias Toffoli, que mais uma vez trouxe um primoroso voto a iluminar as reflexões que o tema propõe. Endosso, por fim, senhor presidente, todas as palavras de Vossa Excelência quando do registro a respeito desse sombrio ano de pandemia do novo coronavírus no Brasil, externando minha solidariedade às famílias e amigos das vítimas. Juntarei, senhor presidente, declaração escrita de voto e serei ainda mais econômica com as palavras do que costumo sê-lo, não só porque já minuciosamente e com brilho examinada a matéria nos votos que me antecederam, a começar pelo voto do eminente relator, em todas as suas nuances, como, sobretudo, pela precariedade desde ontem da minha conexão com a internet, a cair reiteradamente e sem prévio aviso. Como visto, e aqui eu rememoro brevemente, examinam-se nestas 3 ações de controle concentrado de constitucionalidade os dispositivos da Lei 13.188 de 2015, lei essa que dispõe sobre o direito de resposta ou retificação do ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social. E analisa-se especificamente a rigidez constitucional dos preceitos desse diploma legal, que na ADI 5418, em que autora a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, foram impugnados em sua integralidade. Já na ADI 5436, proposta pela Associação Nacional de Jornais, ANJ, delas são objeto apenas os artigos 2º, parágrafo 3º, 5º, parágrafo 1º e 2º, 6º, 7º e 10. Na ADI 5415, por fim, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, impugnado tão só o artigo 10 desta Lei 13.188 de 2015. Artigo este que condiciona a concessão de efeito suspensivo das decisões proferidas nos processos sujeitos ao rito nela previsto a prévio exame colegiado. Este é o ponto. Eu acompanho, senhor presidente, o eminente relator quando rejeita as preliminares de legitimidade ad causam e ainda quanto ao conhecimento apenas parcial da ADI 5418, endossando os fundamentos de sua excelência. Quanto ao mérito, consideradas as 3 ações de fiscalização abstrata de constitucionalidade, a premissa fundamental é que o direito de resposta é assegurado expressamente no artigo 5º, inciso 5 da Constituição da República. E como já salientado e bem salientado, a lei em exame, ela veio a suprir um vazio legislativo deixado pela declaração de não recepção da lei de imprensa por esta casa ao exame da famosa ADPF 130 quanto ao direito de resposta. De modo que a controvérsia que aqui se põe, ela diz respeito aos limites do seu exercício, limites ao exercício do direito de resposta,
que enseja um balanço com as liberdades de expressão, de opinião e de comunicação. E ao exame, senhor presidente, dos dispositivos impugnados, e especificamente quanto à DI 5418, quanto àqueles que sobejaram, aqueles que sobreviveram ao juízo de conhecimento, eu limito-me a reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 10 da lei, cuja dicção, relembro, das decisões proferidas nos processos submetidos ao rito especial estabelecido nesta lei, poderá ser concedido efeito suspensivo pelo tribunal competente, desde que constatadas em juízo colegiado prévio a plausibilidade do direito invocado e a urgência na concessão da medida. Esta a dicção legal. Tal dispositivo, senhor presidente, na minha visão, afronta o devido processo legal assegurado pelo artigo 5º 54 da Constituição, criando injustificada situação de disparidade de tratamento entre as partes, amesquinhando o exercício da tutela de urgência pelo relator do recurso, mas, sobretudo, atentando contra o poder geral de cautela do Poder Judiciário e contra o postulado da inafastabilidade da jurisdição, como já amplamente enfatizado nos votos que me antecederam. A minha posição quanto a esse artigo 10, todavia, senhor presidente, é a mesma que foi antecipada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski. Essa norma, a meu juízo, no seu todo, mostra-se despicienda, uma vez já previstas na legislação processual civil medidas mais eficazes para a proteção do direito, além de inadequada, porque a sujeição necessária ao colegiado esvazia o próprio sentido da concessão da tutela de urgência, considerada a natureza do direito envolvido, em particular, o caráter satisfativo da decisão liminar concessiva do direito de resposta. E, além disso, também se revela desproporcional em sentido estrito, ao impor atrasos desnecessários à efetivação da tutela de urgência, comprometendo a sua própria efetividade. Não bastasse, senhor presidente, eu entendo que a não se expungir esta norma por uma declaração de inconstitucionalidade global, a não expungi-la, nós estaríamos, não digo fomentando, mas permitindo a multiplicação de litígios, ainda que com a supressão, num sentido mais ou menos amplo, que foi proposta pelo eminente relator e também com a pequena adequação trazida pelo ministro Nunes Marques. Com relação aos demais dispositivos, eu declaro a sua constitucionalidade, pedindo todas as vênias ao ministro Edson Fachin na divergência parcial que apresentou. É o voto, senhor presidente, acompanhando o relator quase na íntegra, com essa pequena divergência, eu declaro a inconstitucionalidade total do artigo 10. É o voto, presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber, pelo seu poder de síntese. Agora passo a palavra à sua excelência, ministra Carmen Lúcia. Som. Senhor presidente, obrigada. Senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, cumprimento todos na pessoa do ministro Dias Toffoli, relator que trouxe esse brilhante voto que tanto elucida e facilita a vida nossa dos vogais. Quero inicialmente, senhor presidente, fazer duas breves observações. A primeira, me pondo de acordo, como diferente não poderia ser,
com a palavra inicial de Vossa Excelência de solidariedade em nome do Supremo Tribunal Federal e do Poder Judiciário Brasileiro, a todas as pessoas, a todos os brasileiros que perderam, e acho que foram quase todos, alguém querido, alguém do seu afeto, nesta pandemia, que hoje tem um ano contado da declaração pela Organização Mundial da Saúde. Dizer exatamente, senhor presidente, como Vossa Excelência disse, que o luto faz com que nós exerçamos a nossa fraternidade com aqueles que têm o sofrimento da perda e, principalmente, a fraternidade com a honra da vida daqueles que se foram. Acho que esta palavra de Vossa Excelência retrata bem o que há de se manter como sensibilidade nestes tempos em que a humanidade precisa cada vez mais ser exercida em benefício de todos e na lembrança de todos. Também não quero deixar aqui o registro, que já fiz por escrito, embora momentaneamente ausente, do vídeo, pela comemoração, porque a vida impõe essas horinhas de descuido de agrados do ministro Barroso. Já me manifestei hoje por escrito, mas quero dizer que nem em períodos de tantas tristezas de todos nós, saber que tem um brasileiro como Vossa Excelência, ministro Barroso, que nos honra pela presença como juiz brasileiro, principalmente como cidadão brasileiro, e que a gente tem a honra de ter na proximidade, é sempre um agrado que nos ensina um pouco a continuar a persistir nas lutas que são permanentes. Portanto, eu deixo o meu abraço, que queria que fosse pessoal. Há um ano atrás teria sido, como lembrei hoje a Vossa Excelência, mas pelo menos saiba que sentimentalmente, afetuosamente, estamos juntos comemorando o dia em que Vossa Excelência comemora o seu aniversário. Muito obrigado e um beijo. Obrigada, ministro. Muito obrigada. Também não quero deixar de salientar, presidente, que o voto, como disse, do ministro Toffoli, ilumina muito o questionamento, um voto denso, que traz desde sempre como foi tratado o direito de resposta no direito brasileiro. Também farei juntada de voto escrito, presidente, pelo que farei apenas algumas breves observações para que fiquem claros os fundamentos que lanço no meu voto e que não são diferentes daqueles que já vieram a público nos votos antes apresentados. Porque o direito de resposta é inerente à liberdade de expressão. Na verdade, é uma liberdade de expressão daquele de quem se fala, sobre quem se registra algo, sobre, enfim, aquele com quem se dialoga, porque a vida é de diálogos. Logo, o exercício da palavra dá-se pela exposição não apenas de uma pessoa, mas de todos aqueles que são tratados, que são mencionados, enfim, que são os interessados. Isso é a liberdade de expressão, que está no centro das experiências humanas e que tem os seus cenários e versões diferentes. Por isso mesmo, um e outro são lados do mesmo direito exercido. A liberdade de expressão, de quem inicialmente apresenta uma versão, e o direito de resposta, daquele sobre quem se fala ou ao qual se menciona. E, portanto, é também o direito de resposta um dos conteúdos da liberdade de imprensa. Esse direito de informar e de expressar-se, que é de todos e de cada um, e o direito à liberdade de imprensa. O professor José Afonso da Silva afirma o direito de resposta como sendo co-natural ao direito da liberdade de imprensa, dizendo que aquele eminente constitucionalista, que até mesmo as discussões que já se travaram no Brasil sobre a natureza desse direito de resposta, ele diz, são extremamente estéreis no Brasil, porque no nosso sistema ele é uma garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas na forma posta na Constituição brasileira. Tanto que tem-se essa inviolabilidade prevista no inciso 10 do artigo 5º, mas tem-se o direito de resposta no inciso 5 deste mesmo artigo 5º. E no Brasil, desde 1923, há 98 anos, se tem no direito positivo norma que trata deste tema. No caso da Lei 13.188, de 2015, o que se veio, na minha compreensão, e tal como exposto aqui desde a apresentação do voto do ministro relator, é a conformação jurídica ao que a própria Constituição determinou que viesse
pela legislação, ou seja, o processo e o procedimento a ser adotado no exercício desse direito constitucional de se responder ao que tenha sido veiculado, divulgado, e, portanto, neste sentido é que, mesmo na tantas vezes citada a DPF 130, desde o voto do ministro relator Aires Brito, ficou assentado que o direito que se manifesta, o direito de resposta deveria de ser garantido, porque, afirmava então Sua Excelência, o direito de resposta é um direito que se manifesta como ação de replicar para o efeito de simples retificação da matéria publicada ou para o fim de centrado contradiscurso por parte daquele que se vê ofendido em sua subjetividade ou então insultuosamente desqualificado como pensador, cientista, criador ou observador da cena existencial. Portanto, não se discute que a lei veio, como aqui também já foi anotado tantas vezes, em muito boa hora, para se dar este contorno jurídico ao processo e ao procedimento. Não me parece, portanto, que a lei em sua totalidade seja, de alguma forma, tisnada de alguma mácula, de alguma inconstitucionalidade, de alguma no sentido geral. A sua edição obedeceu a um comando constitucional e das normas que foram aqui erigidas ou arguídas de forma direta ou de forma, ou como segundo pedido, em uma das ações pelo menos, se tem que, quanto ao parágrafo 3º do artigo 2º, que expõe expressamente que a retratação ou retificação espontânea não impedem o exercício do direito de resposta pelo ofendido nem prejudicam a ação de reparação por dano moral, parece-me que se tem exatamente a segurança do que foi previsto constitucionalmente e não vejo aqui nenhuma inconstitucionalidade. Lembrando até mesmo que, pelo Decreto 678, de 6 de novembro de 1992, pelo qual o Brasil promulgou a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, se tem ali no artigo 14 exatamente esta previsão de que aquele que tiver sido ofendido poderá não apenas ter o direito de buscar as respostas exatas, mas o direito de valer-se da retificação ou a resposta e a resposta. Portanto, aqui não vejo, como bem apontado pela Procuradoria-Geral da República, a circunstância de que alguma nódoa de inconstitucionalidade macule esse dispositivo. Da mesma forma, a previsão dos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, do artigo 6º, do artigo 7º da Lei 3.188, que tratam fundamentalmente do processo, do procedimento da norma, não me parece afastar a jurisdição ou contraditório, a ampla defesa, nem de alguma forma comprometer o devido processo legal, parece-me que seja exatamente o contrário. Esta rapidez, como foi também lembrado pelo ministro relator e enfatizado no voto do ministro Alexandre de Moraes, com as vênias, evidentemente, do belo voto do ministro Edson Fachin, mas que aqui acho que não correspondem ao que concluo no estudo sobre essas normas, parece-me que são exatamente razoáveis para se atender à necessidade de uma veiculação breve também daquilo que se tenha como a resposta necessária, a resposta jurisdicional necessária para que se tenha, então, o afastamento da ofensa daquele que se sinta atingido. Portanto, não vejo como procedentes os argumentos que foram erigidos e não vejo nenhuma inconstitucionalidade nos parágrafos 1º e 2º do artigo 5º, nem no artigo 6º, nem no artigo 7º da Lei 3.188. No artigo 10 da Lei 3.188, parece-me que aqui sim reside uma mácula que precisa de ser afastada, mas, pelo menos até aqui, o que me parece é que o poder geral de cautela que é necessário para se dar rigidez e, principalmente, para se dar eficácia à jurisdição que seja exercida, a disposição que estabelece que deverá ser previamente submetida ao juízo colegiado, no caso específico da previsão ali feita, pedido de suspensão, portanto, do recurso, parece-me descoincidir com que seja a própria estrutura do sistema judiciário brasileiro, pelo que eu estou afastando apenas na linha do que foi, de alguma forma, já erigido pelo ministro relator, mas lembrado de uma forma mais direta pelo ministro Cássio Nunes Marques, ou seja, eu concluo no sentido de
afastar a expressão em juízo coletivo prévio apenas, mantendo a norma, pedindo vênia também ao eminente ministro Ricardo Lewandowski, e a ministra Rosa Weber, que o acompanha nessa passagem, porque não vejo quaisquer problemas que causariam a manutenção desta regra. Temos uma norma que trata de um procedimento especial e é nela, da leitura da globalidade, da integralidade deste diploma, que haverá de ser lida esta previsão. Então, eu estou concluindo, senhor presidente, no sentido exatamente do que anotou o ministro relator, julgando procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar inválida constitucionalmente a expressão constante do artigo 10 em juízo colegiado prévio e, portanto, não vendo outra eiva nesta passagem, conhecendo em parte da ação direta de constitucionalidade 5418, para reconhecer constitucionais os parágrafos 3º do artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 4º, artigo 4º, parágrafo 1º do artigo 5º, incisos 1 e 2 do artigo 6º, e, na parte da lei do artigo 10, adotando a mesma providência, ou seja, afastando apenas a expressão que se contém neste artigo 10, e, portanto, reconhecendo a constitucionalidade das demais normas. E na ação direta de constitucionalidade 5436, igualmente, eu estou afastando apenas esta expressão. Portanto, basicamente, acompanhando o voto do ministro relator, que já acenou no sentido da possibilidade de manter-se exatamente neste mesmo cenário a declaração de inconstitucionalidade. Como disse, senhor presidente, faço a juntada do voto escrito e agradeço a Vossa Excelência por me ter concedido a palavra. Obrigada. Muito obrigado, ministra Carmen Lúcia, pelo também seu poder de síntese, viabilizando o julgamento dessa questão tão importante ainda no dia de hoje. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Senhor presidente, eu cumprimento a todos os presentes na pessoa do presidente desta Suprema Corte. Aproveito para parabenizá-lo pela alocução que fez no início dessa sessão, solidarizando-se com o povo brasileiro nesse momento terrível em que sofremos todo o impacto dessa pandemia, que, aliás, afeta o mundo como um todo, mas Vossa Excelência ressalta aquilo que é a nossa obrigação, que é justamente fazer valer o direito à vida, à saúde e, sobretudo, a dignidade da pessoa humana. Portanto, eu me solidarizo com Vossa Excelência e subscrevo integralmente as palavras que enunciou no início desta sessão. Já cumprimentei o eminente ministro, o eminente aniversariante de hoje, reitero os meus cumprimentos. Digo que meu voto será muito curto, porque já adiantei, em grande parte, aquilo que tinha que dizer e quero colaborar com Vossa Excelência, com o presidente da Corte, com os demais membros, no sentido de que nós terminemos o julgamento ainda na tarde de hoje. Mas queria realmente ofertar umas brevíssimas considerações para o plenário no que diz respeito a esta matéria. Em primeiro lugar, um pouco na esteira daquilo que já foi dito pelos eminentes pares, eu quero dizer que, não obstante o surgimento, a promulgação da Lei 13.188, eu entendo que o direito de resposta, tal como já foi ressaltado, é uma garantia constitucional abrigada no artigo 5º, inciso 5 da nossa Constituição, cuja única condicionante é a de ser proporcional ao agravo. Aliás, esse foi um aspecto também ressaltado pelo ministro Alexandre de Moraes. E esta foi, e eu participei dessa discussão, a orientação do Supremo Tribunal Federal quando decidiu a DPF 130. E, naquela ocasião, prevaleceu o entendimento segundo o qual a liberdade de expressão e o direito de resposta possuem eficácia plena e aplicabilidade imediata. Aliás, isto foi ressaltado também no belíssimo parecer ofertado pelo Procurador-Geral da República, que constitui um importante subsídio para as deliberações desta Suprema Corte. Na ocasião do julgamento daquela DPF 130, senhor presidente, eu ressaltei que o direito de resposta
proporcional ao agravo não significa o exercício de um direito sem quaisquer parâmetros ou que possa ser colocado em prática arbitrariamente. Por isso, eu entendo que, em boa hora, o Parlamento brasileiro editou a Lei 13.188, que agora nós estamos analisando, e que estabeleceu uma disciplina processual para viabilizar o direito de resposta, sem que isso implicasse qualquer limitação ao conteúdo material desse direito. É por isso que, desde logo, digo que acompanho integralmente o voto do eminente ministro Dias Toffoli, relator, e outros que também o acompanharam, no sentido de dizer que não entrevejo nenhuma inconstitucionalidade dos artigos 2º, 4º, 5º e 6º deste diploma legal. Quero assentar, senhor presidente, que o direito de resposta ele constitui uma ampliação do pluralismo que deve imperar no espaço público, permitindo que, em contraposição a uma narrativa, seja apresentada uma contranarrativa, de maneira a permitir a retificação de fatos veiculados cujo conteúdo é parcial ou totalmente inverídico. Então, assento também, presidente, que o direito de resposta não se confunde com uma retratação, que equivale a um recuo, na prática, a uma verdadeira reparação levada a cabo por alguém que cometeu um agravo. Então, aqui, nesses autos, estamos diante de uma iniciativa do ofendido, ao qual se abre a possibilidade de oferecer uma corrigenda, uma correção ao que foi indevidamente veiculado. Além do direito de resposta ter previsão constitucional, não vou me alongar nisso, porque o ministro Edson Fachin já o fez, este direito encontra amparo na legislação internacional e no direito comparado. Trago à colação, dentre outros diplomas, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, e disciplina esta matéria, como já disse o ministro Fachin, no artigo 14, e me dispenso também de transcrever e de ler, transcrevo, mas não leio, esse dispositivo. Trato também da diretiva do Conselho Europeu, que diz respeito à construção de uma televisão sem fronteiras, que também cuida desse aspecto. Portanto, senhor presidente, com relação a todos os dispositivos questionados, impugnados, eu penso que não ferem a Constituição, são perfeitamente constitucionais, tal como agora assentou o ministro relator Dias Toffoli. Na mesma linha de Sua Excelência, entendo que o artigo 10 é inconstitucional. E, realmente, como já adiantei, eu penso que submeter os efeitos de uma decisão liminar concessiva do direito de resposta a um juízo colegiado não apenas ofende o postulado da eficácia plena e aplicabilidade imediata do direito de resposta ou retificação, como também, e já disse isso, afronta o princípio constitucional da inafastabilidade ou universalidade da jurisdição, e que compreende, como já dito agora, inclusive a ministra Rosa Weber enfatizou isso, o poder geral de cautela. Está implícito não apenas na Constituição, mas em toda a legislação processual, civil e penal. E, ademais, já disse também, eu penso que este artigo 10 vulnera o direito à ampla defesa que se encontra no inciso 55 do já mencionado artigo 5º da nossa Carta Magna. Então, senhor presidente, meu voto coincide integralmente com o voto do eminente relator Dias Toffoli, seja quanto às preliminares, seja quanto à constitucionalidade dos artigos que apontam em seu voto. Eu tenho uma pequena divergência que eu vou manter até o final do julgamento, agora, de certa maneira, estimulado pelo voto da eminente ministra Rosa Weber, no sentido de declarar inconstitucional totalmente o rito previsto no artigo 10 da Lei 13.188. E eu penso, e, claro, depois me amoldarei ao que
ao que decidir o plenário, porque entendo que pequenas diferenças não devem obstar que nós cheguemos a uma solução de consenso, mas eu, com todo respeito, eu penso que a interpretação sugerida, conforme sugerida pelo ministro Dias Toffoli, ou mesmo a redução de texto, agora proposta pelo ministro Nunes Marques, com argumentos muito contundentes, muito sólidos, poderia sugerir, senhor presidente, e eu me dirijo a Vossa Excelência, que foi o grande inspirador do novo Código de Processo Civil de 2015, poderia sugerir que estamos criando um rito especial para o direito de resposta. Quando eu penso que o artigo 294 e seguintes, que cuidam da tutela provisória, e o artigo 1015 seguintes, todos do Código de Processo Civil, que cuidam do agravo de instrumento, esses últimos, né, que cuidam do agravo de instrumento e da possibilidade de conceder efeito suspensivo, não é? Pelo juiz do tribunal, a meu ver, são suficientes para regular a matéria. Então, eu estou propondo, salvo melhor juízo, que se retire completamente do ordenamento geral o artigo 5º. E eu lembro, senhor presidente, peço licença e tenho a ousadia de lembrar que a grande preocupação dos elaboradores do novo Código Civil foi a unificação dos diversos procedimentos, seja no próprio Código de Processo Civil anterior, decaído, seja em toda a legislação extravagante, fazendo com que a nova legislação processual civil fosse o mais possivelmente una e abrangente. Então, essa foi a preocupação do novo Código de Processo Civil, foi colocar tudo dentro de uma mesma sistemática, dentro de uma mesma disciplina. Então, senhor presidente, sem prejuízo de me amoldar aquilo que a conclusão que o plenário vai chegar, eu entendo que, do ponto de vista, digamos assim, da clareza, da objetividade, o ideal seria tirar o artigo 10 completamente e nós nos submetermos à disciplina muito sofisticada do novo Código de Processo Civil, que, a meu ver, é absolutamente suficiente para contemplar todas essas questões que possam surgir nesta matéria que diz respeito ao direito de resposta. É como voto, senhor presidente, em princípio acompanhando em totum o voto do ministro relator, com essa pequena ressalva. Eu agradeço o voto do ministro Ricardo Lewandowski. Também quero, desde já, manifestar que estou de acordo com Vossa Excelência que prefeito de clareza seria o ideal remover, declarar a inconstitucionalidade do artigo 10, que estaria de acordo também com o ministro Dias Toffoli, na medida em que dar interpretação conforme também julgar procedente a ação declaratória. É uma maneira de declarar a inconstitucionalidade de uma outra interpretação. Mas aqui não. Eu acho que Vossa Excelência tem razão, o artigo em si ele já é abarcado pela sistemática das tutelas provisórias, mas o ministro Toffoli saberá, no momento próprio, sugerir o melhor. Concedo a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o voto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhoras ministras, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber. Boa tarde, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, senhores advogados. Inicio, presidente, também cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento feito hoje, chamando a atenção para a gravidade do momento por que passamos, certamente um dos mais marcantes, desafiadores e trágicos da nossa própria história, ainda ontem com esse registro macabro, essa meta que jamais gostaríamos de atingir, com mais de 2.000 mortos, a despeito de todo o esforço que se tem feito, e aí se pode ressaltar o papel do Supremo Tribunal Federal no que concerne a uma adequada, boa governança do sistema e da política de saúde. Não foram poucos os pronunciamentos emanados pela Corte, tentando compatibilizar os esforços. Eu posso citar
de memória as decisões que foram tomadas, por exemplo, para flexibilizar o uso de recursos, o afastamento da lei de responsabilidade fiscal, de autoria inicialmente do ministro Alexandre de Moraes, e tantos outros pronunciamentos que a Corte trouxe, importante pronunciamento da ministra Rosa Weber, do ministro Ricardo Lewandowski, mais recentemente sobre vacinas, o ministro Barroso sobre a questão da proteção das comunidades indígenas. Em suma, há uma pletora de pronunciamentos que o tribunal tomou nesta matéria, cooperando efetivamente para que houvesse uma boa governança. Há uma lenda urbana que tem sido cultivada a propósito disto, de que nós teríamos impedido o governo federal de atuar nessa matéria. Jamais isso ocorreu. A partir do próprio artigo 196 da Constituição, que estrutura o SUS, nós temos aqui um experimento institucional, que, como todos sabem, é um experimento bastante marcante e bem-sucedido da Constituição de 1988, que faz integrar a administração da saúde, União, Estados e municípios. Mas o que ocorreu diante do dissenso que, infelizmente, graça nessa temática? A possibilidade de conflitos. E aí, então, se assentou que estados e municípios teriam, sim, um papel importante, podendo adotar medidas de isolamento e também impor restrições. Até porque, partindo de uma realidade óbvia, presidente. Na verdade, a gestão do sistema hospitalar público está sob a responsabilidade de estados e municípios, na maioria dos casos. Salvo engano, a União teria um grupo pequeno de hospitais que ela própria administra. Foi nessa perspectiva, portanto, que o tribunal assentou que estados e municípios deveriam e poderiam tomar medidas nesse sentido. Gostaria de, mais uma vez, enfatizar esse posicionamento. E hoje, inclusive, salvo engano, a assessoria de imprensa do tribunal me chamava a atenção para uma matéria que acaba de sair, saiu no Valor de hoje, mostrando toda a atuação responsável do tribunal nesse tipo de matéria. Também eu não queria, presidente, antes de iniciar meu voto, deixar de cumprimentar o ministro Luiz Roberto Barroso pela passagem do seu aniversário, deixar aqui os meus votos de estima e formular que Sua Excelência continue a contribuir para um Brasil rico em ideias e rico em realizações intelectuais. Presidente, passo o meu voto. Vou fazer um resumo, porque, como todos estão, pelo menos, concordando no seu encaminhamento, eu trouxe um voto longo, mas é importante que nós consigamos concluir esse julgamento ainda hoje. Como já foi ressaltado, é uma matéria de grande importância. E eu anoto que no Estado Democrático de Direito do Brasil, a proteção da liberdade de imprensa também leva em conta a proteção contra a imprensa. A Constituição Federal de 1988 assegura as liberdades de expressão e de informação sem permitir violações à honra, à intimidade e à dignidade humana. A ordem constitucional não apenas garante à imprensa um amplo espaço de liberdade de atuação, ela também protege o indivíduo em face do poder social da imprensa. O ministro Barroso, inclusive, mencionou aqui, muito propriamente, e este é o grande desafio do século, a questão hoje das redes sociais. Como fazer a defesa em relação a esse novo universo? E certamente essa é uma das grandes questões, considerando, inclusive, o seu caráter quase que universal. Como que se defende de um post que é colocado num site na Tailândia,
não é? Portanto, com todos os problemas que surgem, inclusive, para as jurisdições nacionais. E daí o debate que se desenvolve sobre a responsabilidade que tem hoje o que teriam esses órgãos de veiculação, né, e como eventualmente responsabilizá-los. A ordem constitucional não apenas garante à imprensa um amplo espaço de liberdade de atuação, ela protege o indivíduo em face desse poder social. E não se deixe de considerar, igualmente, que a liberdade de imprensa também pode ser danosa à própria liberdade de imprensa. Nesse sentido, o texto de Manuel da Costa de Andrade, que parece clássico. No mundo cada vez mais dependente da informação e condicionado pela sua circulação, também os eventos relacionados com a vida da própria imprensa e dos seus agentes, empresários, jornalistas, métodos e processos de trabalho, constituem matéria interessante e recorrente da notícia, análise e mesmo crítica. O que pode contender com o segredo, a privacidade, a intimidade, a honra, a palavra ou a imagem das pessoas concretamente envolvidas e pertinentes à área de comunicação. No julgamento, que já foi muito lembrado, da ADPF 130, entendeu esta corte que não teria ocorrido a recepção da Lei 5.250, antiga Lei de Imprensa, frente à nossa atual Constituição, a célebre ADPF 130, da relatoria do ministro Carlos Brito. Está claro nas palavras do ministro Aires Brito que a lei fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações, mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Já naquele julgamento, externei minhas preocupações em face do que o relator chamou de eventuais descomedimentos da imprensa, não serem passíveis de resposta estatal à altura. Nada obstante, ficou registrado expressamente que as matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como direitos de resposta e de indenização proporcionais ao agravo. No campo doutrinário, Paulo Bonet Branco, em obra escrita em coautoria comigo, assenta. A lei maior assegura a todos o direito de resposta, que corresponde à faculdade de retrucar uma ofensa veiculada por um meio de comunicação. O direito de resposta, basicamente, é uma reação ao uso indevido da mídia, ostentando nítida natureza de desagravo. Tanto assim que a Constituição assegura o direito de resposta proporcional ao agravo sofrido. Artigo 5º. O direito de resposta é meio de proteção da imagem e da honra do indivíduo, que se soma à pretensão de reparação de danos morais e patrimoniais decorrentes do exercício impróprio da liberdade de expressão. O direito de resposta, portanto, não pode ser visto como medida alternativa ao pedido de indenização por danos morais e materiais. Além do direito de acesso à mídia por quem foi nela afrontado, haveria outro direito de expor ideias e notícias em órgãos de comunicação a pretexto do exercício da liberdade de expressão. A indagação tem encontrado resposta negativa. Vem prevalecendo uma interpretação mais restrita da garantia constitucional da liberdade de expressão. Não se vê suporte nesse direito fundamental para exigir que terceiros veiculem as ideias de uma dada pessoa. A liberdade se dirige antes a vedar que o Estado interfira no conteúdo da expressão. O direito não teria, por sujeito passivo, outros particulares, nem geraria uma obrigação de fazer para o Estado. O princípio constitucional da livre iniciativa e mesmo o direito de propriedade desaconselhariam que se atribuísse tamanha latitude a essa liberdade. Embora essa seja a opinião dominante, não é unívoca. Cass Suster, com o abono de Pablo Salvador Coderc, mostra pouco conformismo com a proposição de que as bases legais do direito de propriedade possam justificar o controle dos proprietários dos meios de comunicação sobre a mensagem que outros queiram divulgar. Isso, no seu sentido, seria tão pouco natural como qualquer outra regulação dirigida a modular a liberdade de expressão, com o que se estaria frustrando a finalidade democrática do uso da liberdade em causa. Alguns autores ainda pretendem dilargar o conceito de direito de resposta, prossegue Paulo,
com o propósito de promover uma mais pronunciada pluralidade nos meios de comunicação. Castanho de Carvalho, por exemplo, entendendo haver um direito difuso à informação verdadeira e atual, fala num direito de resposta para atualizar notícias de interesse público. A seu ver, a retificação da notícia deveria ser possível sem necessidade de demonstrar violação de direitos. Dever-se-ia encaminhar para compreender a retificação como um mero direito de crítica ou de oposição ao que foi noticiado, em havendo, é claro, interesse público no debate. É evidente que se está diante de duas faces da mesma moeda. A qualquer publicação, divulgação ou transmissão de informação que envolve alguém tido como ofendido deve corresponder à oportunidade de oferecimento do direito de resposta ou da correção daquela informação, esta última em caso equívoco. E considero que, de modo geral, tal como assentado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, pela Presidência da República, pelo Senado e pela Advocacia Geral, a Lei 13.188 procedeu à imposição de diretrizes necessárias, adequadas e proporcionais, pondo luz à conformação do disposto no inciso 5º do artigo 5º da Constituição Federal, o qual, apesar de auto-aplicável, carecia de regulamentação infraconstitucional que imprimisse melhores contornos protetivos, otimizando aquele direito fundamental de qualquer envolvido em fato divulgado, publicado ou transmitido por veículo de comunicação. Eu me lembro que, por ocasião do debate sobre a DPF 130, eu assentei que as disposições constantes da velha lei de imprensa fariam falta, especialmente tendo em vista as situações técnicas envolvendo o trabalho da imprensa, por exemplo, de rádio e telecomunicação, onde havia detalhes técnicos que acabaram sendo decretados como não recebidos pela Constituição. Mas, à época, presidiu o entendimento de que tudo aquilo se resolveria a partir de construções judiciais e das medidas cautelares existentes na legislação processual civil. Não há nenhum vilipêndio ao direito de livre manifestação, comunicação e liberdade jornalística ao permitir que os fatos divulgados, publicados ou transmitidos possam ocasionar o direito de resposta proporcional ao agravo e ou à correção de informações em caso de lapso, guardando um juízo de proporcionalidade em sentido estrito na visão de Alex. E aí eu transcrevo, inclusive, um trecho de um texto meu sobre a questão da colisão de direitos e falando sobre a necessidade de ponderação, e digo o seguinte, indo para o final. Indo diretamente ao cerne da questão, tem-se que o direito à liberdade de informação ou de comunicação não pode ferir a intimidade, a vida privada ou a imagem de qualquer pessoa, devendo-se assegurar àquela o direito de ter sua personalidade resguardada, seja com o direito de resposta, seja com o pedido de correção de informações em situação de erro, sem prejuízo de vindicar tutela inibitória ou reparação indenizatória. Esta Corte teve oportunidade de decidir o tema correlato à intimidade e à privacidade na ADIM 4.815, culminando em dispensar a autorização do personagem biografado para a publicação de obra literária ou audiovisual que envolvia biografia. A ADIM de todos conhecida, a ministra Carmen Lúcia, a ADIM 4.815, de sua relatoria cantada em prosa e verso. Nesse julgado, a Corte entendeu que, para a coexistência das normas constitucionais dos incisos 4, 9, 10 do artigo 5º, há de se acolher o balanceamento de direitos, conjugando-se o direito às liberdades com a inviolabilidade da intimidade, da privacidade, da honra e da imagem da pessoa biografada e daqueles que pretendem elaborar as biografias. Ao final, decidindo-se pela inelegibilidade de autorização de pessoa biografada relativamente a obras biográficas literárias ou audiovisuais, sendo também desnecessária a autorização de pessoas retratadas como coadjuvantes ou de seus familiares, em caso de pessoas falecidas ou ausentes.
resguardando-se, porém, o direito de resposta e a possibilidade de reparação de danos. Ou seja, ao mesmo tempo em que permitiu a publicação das obras biográficas sem a necessidade de autorização do biografado ou de pessoas retratadas de forma coadjuvante, também possibilitou-se a via resoluta do direito de resposta e da correspondente ação indenizatória. Tudo, portanto, nos estritos termos do texto constitucional. O ministro Celso de Mello, em decisão monocrática lapidar, assim se manifestou a propósito do assunto, no precedente ao RE 683751. Eu vou transcrever apenas a transcrição, é uma longa transcrição da ementa do ministro Celso, como todos conhecem, ementas bastante avantajadas. Eu vou me limitar ao trecho em que ele frisa com aqueles tradicionais grifos. A função instrumental do direito de resposta, direito de garantia, neutralização de excessos decorrentes da prática abusiva da liberdade de informação e de comunicação jornalística, proteção da autodeterminação das pessoas em geral, preservação, restauração da verdade pertinente aos fatos reportados pelos meios de difusão e de comunicação social, direito de resposta, retificação como tópico sensível e delicado da agenda do sistema interamericano, a Convenção Americana de Direitos Humanos, artigo 14, e a opinião consultiva 7/86 da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Isso já foi citado e já foi referenciado, como já foi dito aqui. Sob esse influxo, entendo que a lei em questão satisfatoriamente resguarda a pretensão do direito de resposta e corretiva, assumindo a preponderância o direito à intimidade, à vida privada, à proteção à imagem como atributos do direito de personalidade. O diploma normativo, ora questionado, estabeleceu fase extrajudicial, artigos 3º e 4º, e somente em caso de recusa expressa ou presumida é que o ofendido poderá ingressar judicialmente, por meio de procedimento específico e célere, unicamente para a finalidade de assegurar o direito de resposta e ou correção das informações. Este Barroso já fez referência, inclusive, à necessidade de que se faça um esforço hercúleo no sentido da desjudicialização. Nós sabemos que há exemplos no mundo de que essa temática, muitas vezes, se resolve, em muitos casos, via apenas manifestação e entendimento entre os órgãos de imprensa e aquele eventualmente afetado. Então, é necessário que, de fato, se contribua para uma cultura da cooperação e do entendimento em relação a essa questão, e a lei busca, tem esse desiderado. Por tal motivo, diante da impossibilidade de cumulação com quaisquer outros pedidos condenatórios que deverão ser buscados em ação autônoma, inciso 1º, parágrafo 2º do artigo 5º, combinado com o artigo 12, tenho como constitucional o rito processual especial e diferenciado tratado na Lei 13.188. Também o questionado prazo exíguo de 24 horas para que o responsável pelo veículo de comunicação apresente as razões pelas quais não o divulgou, publicou ou transmitiu, que não se confunde com o prazo para apresentar contestação, que está no artigo 6º, 2, parte do pressuposto de que o tema já foi objeto de conhecimento do responsável, que teve o prazo de até 7 dias para responder, artigo 5º, através de questionamento extrajudicial pelo ofendido, pois a comprovação desta notificação é requisito sine qua non para o ajuizamento da demanda. Diante desse cenário, tenho o prazo como proporcional, pois serve meramente para prestar informações que embase a análise da tutela de urgência, que não se confunde com o interstício para contestar. Outro sim, o acolhimento do direito de resposta na seara extrajudicial pela pessoa física ou jurídica que publicou, divulgou, transmitiu a informação, não elimina a tutela reparatória, devendo aquela atitude de responsabilidade ético-jurídica apenas ser aquilatada pelo Poder Judiciário como fator atenuante ao fixar a indenização em caso de procedência do pedido correlato a esta. Eu passo aqui e ainda falo
do Defamation Act de 1996, na Inglaterra, item 5, seção 3, que se diz que o tribunal deve levar em consideração todas as medidas tomadas em cumprimento da oferta e, na medida em que não seja acordado entre as partes, da adequação, da correção, a suficiência do pedido de desculpas e se a forma de sua publicação foi razoável nas circunstâncias e pode reduzir ou aumentar o valor da compensação em conformidade. Por outro lado, concordando com o eminente relator, a quem eu saúdo pelo brilhantíssimo voto com que nos brindou, considero que talvez haja apenas, e aí nós temos que construir essa solução, uma inconstitucionalidade a ser acolhida. A exigência do juízo colegiado para que seja conferido efeito suspensivo ao recurso, o qual discute a concessão de medida liminar para assegurar o direito de resposta. Sem maiores delongas, não se pode tolher o exercício da tutela recursal e inverter a lógica processual para conferir um juízo de maior preponderância à decisão de um juiz singular em detrimento de um desembargador que julga o recurso em face daquela, exigindo que a reforma seja obrigatoriamente adotada em decisão colegiada, na maioria das vezes 3 desembargadores em um colegiado cível, sob pena de inversão do nível protetivo dos graus de jurisdição estatal, o qual submete excepcionalmente algumas restrições à cláusula de reserva de plenário, FUBENT, artigo 97 e súmula vinculante 10. Sendo assim, reputo inconstitucional, eu sei que essa questão está em aberto, o ministro Lewandowski avançou para declarar a inconstitucionalidade de todo o artigo 10, eu estou indo na linha de considerar inconstitucional a expressão em juízo colegiado prévio, contida no artigo 10, porque entendi até o esforço do eminente ministro Dias Toffoli, ministro relator, para, em um sentido preservacionista, mas com um caráter de eliminar um sentido, preservar a própria norma. Só que me parece, como já foi pontuado a partir do voto do ministro Cássio Nunes, me parece que poderemos, no futuro, ter situações de insegurança jurídica. Que deve ser resguardada a possibilidade de direito de resposta e correção de informações pelo envolvido, tal como assentado de forma proporcional, necessária e adequada pela lei em questão, à exceção do artigo 10, na linha do que assentado pelo relator. E eu estou votando, portanto, para que se declare a inconstitucionalidade parcial da expressão em juízo colegiado prévio, entendendo que se pode, como já foi pontuado, ter-se aqui decisão monocrática para efetiva proteção de direitos. Também eu comungo, como todos sabem, da preocupação de que, idealmente, nós tenhamos decisões colegiadas, se possível, em todos os processos. Mas sabemos que aqui, ou ad iuris, isto não se possibilita, tendo em vista, muitas vezes, a emergência e a necessidade de tomada de decisões. Eu até, quando fui autor principal do anteprojeto de lei da DIN, a lei que resultou na Lei 9868, deixei assentado e defendi na comissão que qualquer decisão liminar que envolvesse suspensão ou não de lei deveria ser tomada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, sempre que houvesse um pedido de liminar. E essa tem que ser, de fato, a diretriz que também se reproduz na ADPF. E quando tal não se dá, o ideal é que isso seja imediatamente referendado pelo tribunal. Mas eu gostaria de deixar, então, este ponto, acompanhando, acredito
de alguma forma, o relator, as inteiras, no que diz respeito à fundamentação, mas acho que estou acompanhando o ministro Nunes Marques, inicialmente, em relação a este tópico, pelo menos foi o que depreendi da exposição. É assim que voto, presidente. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Agora, concedo a palavra a Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, para o voto. Fixo inicialmente 3 premissas. A primeira premissa: o cotejo a ser feito da lei impugnada no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade é com a lei maior, com a Constituição Federal. Não cabe dizer que uma lei é inconstitucional porque contraria o Código de Processo Civil, no que o Código, todos nós sabemos, dá um superpoder ao relator. Segunda premissa: a ADIM é ação de mão dupla. Na ADIM, tanto é possível acolher o pedido inicial e declarar a inconstitucionalidade da norma, como desacolher, assentando a harmonia da norma com a Constituição Federal. Terceira premissa: necessariamente na ADIM, o autor formula pedido no sentido da declaração do conflito. Daí a impropriedade de assentar-se que se acolhe o pedido do autor na ADIM, não é na declaratória de constitucionalidade, para assentar a constitucionalidade. Não creio que nessas ADIMs requerente tenha formulado esse pedido, porque senão não teria adentrado o Supremo com a ADIM. Terceira premissa: há direitos previstos na Constituição Federal. E reconheço mesmo que não existe direito absoluto na Constituição Federal. Mas ela pode estabelecer uma certa gradação desses direitos. A própria Constituição Federal, não o intérprete. E no tocante ao direito-dever de informar, a liberdade de expressão e o direito de resposta, foi estabelecido ou foi estabelecida essa gradação. Tanto assim que depois de versar a liberdade de expressão no artigo 220 da Constituição Federal, teve-se no rol das garantias constitucionais, no principal rol das garantias constitucionais, refiro-me ao artigo 5º, a previsão do direito de resposta, independentemente do direito à indenização, considerado gravame, pelo dano material, pelo dano moral, pelo dano à imagem. Então, meu voto levará em conta essas premissas preliminares. Endosso o voto cuidadosamente, como todos já ressaltaram, confeccionado pelo ministro relator Dias Toffoli. Tenho que as requerentes são partes legítimas para a propositura, para a provocação do controle concentrado de constitucionalidade e que há defeito em uma das ADIMs quanto à impugnação a ser feita. Claro que o Supremo não está vinculado à causa de pedir, ele está vinculado ao pedido formalizado na peça primeira da ADIM. Mas a requerente deve
além de impugnar certo dispositivo ou certos dispositivos, dizer por que o faz, sob pena de a inicial se mostrar defeituosa ou, como preferem alguns, inepta no particular. Salutar a Lei 13.188, porque ela veio preencher um vácuo declarado pela excomunhão maior, e eu fiquei vestido na época, porque entendi que a lei de imprensa já estava purificada, um vácuo maior com a declaração de ponta a ponta da lei de imprensa, se não me falha a memória, 5.250. E o que é que nós temos? E vou me referir aos dispositivos da lei nova, se é que podemos tê-la como nova, porque já são passados 5 anos da vigência, de 2015. Presentes apenas os dispositivos atacados. No artigo 2º, está previsto ao ofendido em matéria divulgada, publicada ou transmitida por veículo de comunicação social, é assegurado o direito de resposta ou retificação gratuito e proporcional ao agravo. O que é isso? Simples repetição do que se contém no inciso 5 do artigo 5º da Constituição Federal. No parágrafo 3º, a previsão, a retratação, e tudo recomenda que, se houver transgressão a direito, que o veículo de comunicação se retrate a tempo e modo. A retratação ou retificação espontânea, ainda que a elas sejam conferidos os mesmos destaque, publicidade, periodicidade e dimensão do agravo, não impedem o exercício de resposta pelo ofendido, nem prejudicam a ação de reparação por dano moral. Arrombada a porta, não adianta colocar fechadura. Já foi arrombada. Evidentemente, ninguém melhor do que o ofendido para concluir se a retificação ou se a retratação se mostrou não satisfatória. E quanto ao dano, à indenização pelo dano moral ou à imagem, nós temos que garantir constitucional o direito de ação do cidadão ameaçado em um aspecto que integre o patrimônio, em um dado que integre o patrimônio, ou que tenha tido o direito infringido. Não se pode retirar do crivo do judiciário, última trincheira da cidadania, lesão a direito e também ameaça de lesão a direito quanto à tutela de urgência, as medidas acauteladoras para que a ameaça não se torne, não se transforme em uma lesão. O artigo 4, ou 4º, diz da resposta ou retificação, sinalizando que ela atenderá quanto à forma e à duração certos parâmetros. E os parâmetros fixados nesse artigo são parâmetros a todos os títulos razoáveis. Artigo 5º. Se o veículo de comunicação social ou quem por ele responda não divulgar, publicar ou transmitir a resposta ou retificação no prazo de 7 dias, passagem do tempo aqui
terminantemente, né, negativa. Contado do recebimento do respectivo pedido, isso na área do entendimento ainda, na mesa de negociações do pedido, volto aqui para localizar-me, na forma do artigo 3º, restará caracterizado o interesse jurídico para a propositura da ação judicial. Se disse aqui o óbvio, que evidentemente estando insatisfeito o cidadão, ele tem a ação judicial, não se pode obstaculizar o ingresso em juízo. Parágrafo 1º, é competente para conhecer do feito o juízo do domicílio do ofendido, ou, se este assim o preferir, aquele do lugar onde o agravo tenha apresentado maior repercussão. Visou-se, como também em outras situações jurídicas, facilitar o ajuizamento da ação por quem se diga ofendido. Fez o legislador aqui uma opção política normativa agasalhável a todos os títulos pelo Supremo. Parágrafo 2º. A ação de rito especial de que trata esta lei será instruída com as provas do agravo e do pedido de resposta ou retificação não atendido, bem como com o texto da resposta ou retificação a ser divulgada, publicado ou transmitido, sob pena de inépcia da inicial e processada no prazo de 30 dias, vedados. Na vedação, quanto à acumulação e à reconversão, atende-se ao rito. Essa lei disciplina processo que deve tramitar sob o ângulo de rito especial. E aí não se pode mesclar pleitos que são formulados em ação ordinária no bom sentido propriamente dita, né? O problema do prazo é um prazo razoável de 30 dias. Artigo 6º. Recebido o pedido de resposta ou retificação, o juiz, dentro de 24 horas, mandará citar o responsável pelo veículo de comunicação social. Para quê? Aí tem os objetos. Eu, presidente, aprendi desde cedo, principalmente no Brasil, em que o dito é dado pelo não dito, em que o prazo assinado não é cumprido, que prazo sem sanção é praticamente um prazo inócuo, mas, de qualquer forma, a norma ela surge com contornos pedagógicos, um alerta àqueles juízes morosos que esquecem que devem, a tempo e modo, a prestação jurisdicional aos que o pagam, aos contribuintes. Em igual prazo, apresente as razões pelas quais não o divulgou na fase que eu disse, conciliatória, amigável, publicou ou transmitiu. No prazo de 3 dias, ofereça a contestação. Claro que, se há controvérsia, se deve ser ou não veiculada a matéria, e o veículo de comunicação sustenta que não deve, ele precisa formalizar esse sentimento. E aí tem um prazo que é exíguo, mas opção política normativa, um prazo de 3 dias. Parágrafo único. O agravo consistente em injúria. Há três procedimentos que pode alcançar a honra: a injúria, fato genérico; a difamação, fato específico; e a calúnia, atribuição de um procedimento criminoso indevidamente.
Então, um agravo consistente em injúria não admitirá a prova da verdade. A contrário, o senso, na difamação, na calúnia, é possível ter-se a exceção da verdade. A rigor, a disciplina é idêntica contida nos artigos 138 e 139 do Código Penal. Artigo 7º, não está em jogo, não está impugnado. Vou adiante e chego ao artigo 10, que tem dado uma celeuma incrível. Eu ouço muito, presidente, críticas de que órgãos colegiados deixaram de sê-lo e passaram a ser órgãos individuais. E aí, evidentemente, fica esvaziado o objetivo visado com a criação do próprio órgão. O que prevê esse artigo, e eu penso que ele é correto, que ele não merece qualquer censura, prevê que, das decisões proferidas nos processos submetidos ao rito especial estabelecido nesta lei, poderá ser concedido, quer dizer, a decisão foi proferida se mostrando constitutiva, condenatória quanto ao direito de resposta. Poderá ser emprestado ao recurso efeito suspensivo. Não é o suspensivo ativo com uma providência, além de afastar a eficácia e a concretude do título formalizado na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, pelo tribunal competente. Ou seja, retira do cenário jurídico o agasalho do direito constitucional reconhecido, do direito de resposta, desde que constatadas em juízo colegiado, e se eu pudesse dizer, olha, se se trata de órgão substancialmente colegiado, as decisões devem ser sempre desse órgão. Se se trata de pronunciamento do Supremo, deve ser ouvido o Supremo propriamente dito, ele é uno, até pelo vocábulo, pela nomenclatura, que é o retratado no plenário. Nós não temos 3 Supremos, o plenário e as 2 turmas. Em juízo colegiado prévio, a plausibilidade constatada a plausibilidade do direito evocado e a urgência na concessão da medida. Mais uma vez, houve, em harmonia com a Constituição Federal, uma opção política normativa dos congressistas, dos deputados e senadores. Por quê? Porque, ao se exigir algo mais, não penada única, para afastar-se o que já reconhecido em termos de direito de resposta, como está no preceito, tem-se a necessidade de manifestação do colegiado. É super razoável o preceito, eu diria mais, é recomendável em termos de atuação legiferante. Repito, o artigo 10 pressupõe recurso ante uma decisão que haja reconhecido o direito de resposta. E aí, considerada a envergadura desse direito constitucional, quis o legislador vincular a retirada do cenário jurídico a manifestação ou o pensamento, não de cabeça única, o todo-poderoso relator, mas do colegiado competente para julgar o recurso interposto contra a decisão positiva
constitutiva condenatória relativa ao direito de resposta. Ante esse contexto, julgo improcedente os pedidos formalizados, creio que são 2 ações diretas de inconstitucionalidade, pedidos voltados não à declaração de constitucionalidade, porque não se trata de ação direta ou declaratória de constitucionalidade, mas sim de ações diretas de inconstitucionalidade. Julgo improcedentes os pedidos formalizados. É como voto. Muito obrigado, ministro Marco Aurélio. Cabe-me o último voto. Eu destacaria que, como é disso, a Constituição Federal ela inclui, dentre as suas regras e, quiçá, princípios, aquilo que é estabelecido em pactos e tratados internacionais. E as leis, por seu turno, especificam aquilo que consta da Constituição Federal. Assim é que, no Pacto de São José da Costa Rica, no artigo 14, estabelece o direito de retificação ou resposta a toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas, emitidas em seu prejuízo por meio de difusão legalmente regulamentada e que se dirijam ao público em geral. Por seu turno, o projeto de Convenção sobre Liberdade de Informação de 1948, aprovado pela Conferência das Nações Unidas em Genebra, estabelece que os Estados contratantes reconhecem que o direito de resposta é um corolário da liberdade de informação. Exatamente obedecendo essa regra da introjeção na Constituição daquilo que consta dos pactos internacionais, a Constituição Federal é claríssima. Artigo 5º, inciso 5º, é assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral. Quando do julgamento da DPF 130, surgiu esse questionamento. Bom, não recepcionada a lei de imprensa, não haveria mais no ordenamento jurídico brasileiro direito de resposta. Só que prevalecia a regra de supradireito de que a todo direito corresponde uma ação que o assegura. Então, havendo lesão àqueles valores imateriais consagrados na Constituição, era absolutamente inegável que a parte lesada pudesse ingressar em juízo, até mesmo por força do princípio da inafastabilidade. Qualquer lesão ou ameaça deve se submeter à apreciação do judiciário. Ora, uma Constituição que garante a tutela da honra, da imagem das pessoas, evidentemente que, de maneira implícita, está aí garantindo o direito de resposta. Então, a não recepção da lei de imprensa não eliminou, já naquela oportunidade, o direito de resposta que veio a ser agora regulado. Por seu turno, evidentemente, que a própria resposta é também uma manifestação da liberdade de expressão de quem se coloca em contrariedade àquilo que foi falsamente informado, de maneira ofensiva e etc. E, odiernamente, o direito de resposta é fundamental, tendo em vista esse novel fenômeno das fake news que se viraliza em segundos e, como se destacou aqui, vários dos votos que me antecederam, ele se perpetua pelo tempo. A minha única preocupação sempre foi essa, que é a utilização abusiva do direito de resposta. Eu acho que a melhor regra, que é uma regra oriunda do direito anglo-saxônico, é que deve-se respeitar a imprensa ainda quando ela erra. Tanto mais que a imprensa séria, a imprensa responsável, ela soluciona essas questões equivocadas através de um diálogo direto com a fonte informativa. Então, a única preocupação é exatamente a utilização abusiva desse direito de resposta. E aqui eu trago uma série de autores, John Fleming, trago um autor, os julgados, o autor consagrado, esse autor, Ho Kyu-yun, que
trata exatamente the rights of reply and freedom of the press, exatamente esse direito de resposta vinculado à mídia. Entretanto, esse direito de resposta não pode conduzir a um efeito aterrorizante que leve a mídia a ter, digamos assim, uma inibição de veicular aquilo que ela tem o dever de fazê-lo na qualidade de engendrar a comunicação. Mas, de toda sorte, como a Constituição assegura, não haveria nem a necessidade da interposição do legislador ordinário. Está aqui consagrado o direito de resposta. E, se ele for abusivo, evidentemente que o juiz saberá dosar, em razão desse rito, esses excessos. E eu não tenho nenhuma divergência, nenhuma observação a fazer ao voto do ministro Dias Toffoli. Ao contrário, quero cumprimentá-lo pela densidade do seu voto, pela especificidade de todos os dispositivos e entendo, assim como pela vez primeira o ministro Lewandowski suscitou, que, em prol da segurança jurídica, da clareza, o ideal seria, efetivamente, acompanhar o relator para exatamente julgar procedentes as ADIs 548 e 546, a fim de se declarar a inconstitucionalidade do artigo 10 da Lei 13. Então, com essas rápidas digressões, como cabe a um presidente que fala pela última vez depois de votos tão brilhantes que o antecederam, eu simplesmente afirmaria que acompanho integralmente o voto do eminente relator. E passaria a palavra à Sua Excelência, ministro Dias Toffoli, para fazer aquela parte conclusiva a que Vossa Excelência se referiu antecedentemente. Pois não, senhor presidente. Diante dos debates e de alguns diálogos que tivemos, como só ia acontecer no colegiado, eu, quanto à ação direta 5415, faria a seguinte alteração no ponto que diz respeito ao artigo 10. E seria da seguinte forma: conheço do pedido e o julgo procedente declarando, assim, a inconstitucionalidade da expressão, abre aspas, em juízo colegiado prévio, fecho aspas, do artigo 10 da Lei 13.188/2015 e conferindo interpretação conforme ao dispositivo, no sentido de permitir ao magistrado integrante do tribunal respectivo decidir monocraticamente sobre a concessão de efeito suspensivo a recurso interposto em face de decisão proferida segundo o rito especial do direito de resposta nos termos da liminar anteriormente concedida. E esse mesmo ponto do artigo 10 seria replicado nos dispositivos que já havia apresentado na data de ontem nas outras duas ações, senhor presidente. Eu pergunto se todos estão de acordo. Presidente, senhor presidente. Pois não, ministro Edson Fachin. Senhor presidente, apenas para brevemente me colocar de acordo com o que propõe o eminente ministro Dias Toffoli, embora meu voto seja de uma extensão maior do ponto de vista da nulidade constitucional, mas neste ponto e na extensão que o relator está a trazer, inclusive com esta proposição que Sua Excelência vem de trazer, eu, obviamente, estou de acordo, mantendo o meu voto, mas quero louvar não só a abertura de Sua Excelência para encontrar um denominador comum, como também para assentar que a compreensão que Sua Excelência, o eminente relator, traz à colação é a compreensão majoritária desse colegiado. E por derradeiro, senhor presidente, esperando que os últimos sejam os primeiros, eu queria reiterar os meus cumprimentos,
que fiz pela manhã na sessão do eleitoral ao ministro Luiz Roberto Barroso. A Sua Excelência, meu caro amigo, parabéns. Bom, concluído o julgamento, vamos então colher o resultado. Presidente, o ministro Ricardo Lewandowski parece que pede a palavra, senhor presidente. Ministro Ricardo Lewandowski, Vossa Excelência, tem a palavra. Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. O ministro Toffoli, no intervalo da sessão, fez a gentileza de me mandar para o WhatsApp esta reformulação que ele fez do voto e que agora o torna público. Eu, a bem da convergência, da harmonia do colegiado, quero não apenas acompanhar agora esta sugestão do eminente relator, mas parabenizá-lo exatamente por esta capacidade de fazer uma síntese do pensamento de todos os ministros. Eu apenas queria justificar o meu ponto de vista, dizendo o seguinte, e, mais uma vez, louvando o esforço que Vossa Excelência fez, ministro Fux, ao presidir a reforma do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil fez um esforço enorme, os seus elaboradores, no sentido de unificar procedimentos, unificar ritos e, notadamente, no que diz respeito às tutelas provisórias, o que é que ocorreu? O novo CPC de 2015 unificou todos os procedimentos relativamente às tutelas provisórias. Eliminou, por exemplo, aquele processo cautelar que existia no Código de Processo Civil de 1973. Portanto, eu imaginei que seria de bom alvitre nós expungirmos, nós fazemos uma ablação total do artigo 10 para nos submetermos integralmente à disciplina do novo CPC, unificando os procedimentos para não dar a entender que, no que diz respeito ao direito de resposta, existe um mini procedimento no que diz respeito às cautelares. É por isso que eu ousei fazer essa sugestão, mas, até porque, insisto em dizer isto, eu estudei verticalmente por razões profissionais, não é? O artigo 294 e seguintes, que unificou as tutelas provisórias, entendi que isso foi um avanço extraordinário. Por isso é que pensei que pudéssemos aproveitar a ocasião e fazer uma limpeza naqueles ritos especiais que existem na legislação extravagante e nos mantermos firmes no que diz respeito a essa nova disciplina das cautelares, em boa hora unificadas pelo novo CPC. No entanto, eu me curvo ao entendimento majoritário da Corte e acompanho, senhor presidente, integralmente a sugestão do eminente ministro Dias Toffoli, que apresenta uma sugestão lógica, racional e pragmática para, enfim, para o dia a dia daqueles que militam nos fóruns brasileiros. Como voto? Ministra Rosa, se Vossa Excelência me permite, eu e Vossa Excelência julgávamos também inconstitucional o artigo 10º. Eu vou também, no mesmo sentido do ministro Ricardo Lewandowski, me adaptar à maioria. Eu perguntaria a Vossa Excelência se você mantém a improcedência ou tem alguma outra... Senhor presidente, eu ia pedir a palavra à Vossa Excelência, como pois também adiantar ao ministro Dias Toffoli, quando Sua Excelência teve a gentileza de me encaminhar essa nova proposta, condensando a opinião de todos e o pensamento de todos, no sentido que eu estava aberta. Não? Eu ressalvo a minha compreensão e acompanho, não há a menor dúvida alguma, a maioria que se formou. Bom, então eu proclamo o resultado, que é um resultado conforme o ministro Dias Toffoli acaba de anunciar, que é comum às três ações. Então, a Corte, por maioria, conheceu dos pedidos formulados à ação direta e os julgou integralmente procedente, conferindo
interpretação conforme a Constituição, o artigo 10 da Lei 13.188/2015, no sentido de permitir ao magistrado integrante, no sentido de excluir a expressão em juízo colegiado prévio do artigo 10º da referida norma, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava as ações improcedentes. Presidente, Vossa Excelência me permite, como eu entendo que a ação é o ato de ir ao protocolo do tribunal e protocolizar uma peça inicial, eu julgo improcedentes os pedidos e não as ações. Eu falei os pedidos. É só conferir no áudio. Então, vencido o ministro Marco Aurélio, que julgava improcedentes os pedidos. Ministro Toffoli, isto representa com fidelidade o voto de Vossa Excelência? Senhor presidente, no meu voto eu também abordei os outros casos que foram das outras ações, né, que foram mais amplas. Sim. Então, nessa ação direta 5.415, eu conheço do pedido e julgo integralmente procedente. Quanto à ação direta 5.418, eu conheço em parte do pedido, somente quanto aos artigos 2º, são os que eu já mencionei ontem, é longo, não vou fazer a leitura, mas quanto às preliminares nesse conhecimento parcial, houve unanimidade, salvo engano, do que eu acompanhei dos votos. Exatamente. E, quanto a 5418, eu conheci em parte do pedido. Conheceu em parte somente quanto aos artigos 2º, para o terceiro, 4º, 5º, artigo 5º, parágrafo 1º e artigo 6º, incisos 1 e 2. E também do artigo 10, que lá também estava posto. E relativamente quanto ao artigo 10, a mesma proclamação que Vossa Excelência já fizera. E quanto aos demais, uma vez que eu julgo improcedente nessa parte, eles são declarados constitucionais em razão da via de mão dupla da ação direta e da ação declaratória. Aqui só temos ação direta, mas ao julgar nesse ponto improcedente, estamos a declará-los compatíveis com a Constituição. E na ação direta 5.436, eu conheci do pedido e também julguei constitucionais os dispositivos, artigo 2º, parágrafo 3º, 5º, parágrafo 1º e 2º, artigo 6º e 7º da lei 13.188, e quanto ao artigo 10, o mesmo desarte que houve. É exatamente o que eu tenho aqui, por extenso, e que não houve oposição quanto a esse resultado dos demais integrantes da Corte, de sorte que eu passo à secretária o resumo. O ministro Fachin julgava em maior parte procedente. Exatamente. Presidente, apenas por fidelidade, se Vossa Excelência e o eminente relator me permitem, aderir integralmente ao relator na ADI 5415, como Sua Excelência vem de evidenciar. Na 5418, eu dava procedência em maior extensão, e na 5436 julgava integralmente procedente. Então, nessas duas eu fico vencido. Em parte. Em parte, obrigado. Quanto ao artigo 10, Vossa Excelência acompanhou e muito me honra o acompanhamento de Vossa Excelência, porque muito lhe admiro. A recíproca é verdadeira. Acompanho quanto ao artigo 10 com muita honra. Anotado, então está anotado o resultado e a Corte assim deliberou, conforme aqui já se encontra resumido com a secretária. Em razão do adiantado da hora, 18h32, eu declaro encerrada a sessão, desejo a todos um bom fim de semana, desejo mais uma vez, eu acho que esses votos reiterados vão começando a denunciar a anciania, mas eu desejo, mais uma vez, a esse meu amigo de juventude que faça muitos anos de vida, mantenha essa fé no bem e na justiça. Se não contar cada vez que vem as mensagens carinhosas, eu estou feliz. Então, tá bom.
Então, boa noite a todos. Está encerrada a sessão.